nós nos prometemos e aqui estamos, eu e vocês, para olharmos para a Bíblia. Eu tenho a Bíblia aqui na minha mesa, você tem lá na sua, qual importa a tradução, e dar uma olhada firme para o Evangelho de João. São lições que não acabam quantas terças-feiras ou sábados nós estudarmos. Mas é preciso que vejamos o foco que João deu, que é muito importante. O foco de hoje a gente vai ver daqui a pouco. Há muitas descrições sobre João, trabalhos, pesquisas. Eu não sou o primeiro, mas como eu gosto de João, quis compartilhar com meus amigos e agradeço que você tenha entrado para ler, estudar e fazer suas observações também. Essa busca de sentido para o Evangelho é chamada de hermenêutica. E nós temos feito isso de maneira empírica, natural, simples. E há 3 palavras que eu não disse e vou dizer a você que foram o eco do livro: ensino, glorificação e crer. Ensino, glorificação e crer. O objetivo do Evangelho de João era detalhar que o Messias chegou. Ele está aí, já veio, já foi apresentado, já fez maravilhas, foi morto, mas ressuscitou. Mas ele está, então, ele veio para ficar. Quanto tempo ele ia passar ou ia ressuscitar, ninguém sabia disso. Mas sabiam que ele veio para ficar. Estar com ele, saber as coisas. E tem sido um privilégio a gente descobrir que a essência do Evangelho de João é mostrar, na pessoa de Jesus, o Evangelho e o seu poder. Não é uma exposição filosófica, que às vezes é tão parecida, e naquele tempo estava se confundindo logos da filosofia, logos de Deus, quem é quem, mas João não estava ali para explicar filosofia, ele sabia. O objetivo de João era expor o Evangelho. Para João, a resposta às perguntas, você vê lá no primeiro versículo, onde eu li para você, antes de tudo diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João então fundamenta a pessoa de Jesus, não é um andarilho solto em Jerusalém. É alguém, é um ser humano, mas ele é a luz, ele até chamou de luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. E aí ele posiciona logo de começo o papel do João Batista nessa história. Que todo mundo já sabia que era primo para lá, primo para cá, mas João, em determinado momento, eu já disse a você, ele parou a cena e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João já sabia que era, começou o seu trabalho e assim se efetivou. Também eu dei uma lembradinha para você, que já leu tantas vezes o livro de João, que além desse homem único que preconizava a vida de Jesus, bem perto, já ele vivo, há uma revelação no versículo 1:11, diz assim: ele, Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Foi uma luta. Que a família fosse dar uma festa, fosse se cercando Jesus, ele também. E a razão é porque Jesus não veio com esse intuito, mas ele, com a sua mensagem, entrou em choque até com a sua família. Lá no verso 14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, está falando de Jesus, e vimos a sua glória. Ele viu que ele foi na transfiguração, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A pessoa de João me cativou porque, aliás, outros comentaristas acham que esse João não é o João dos apóstolos, mas eu creio que é. Ele é aquele Joãozinho, é o mais novo. É o Pedro mais velho, o João mais novo. Na hora do sepulcro, você lembra? Quando disseram, anunciaram, mas era o anjo do Senhor
Disse, não, ele já ressuscitou. É como se assim, ele está na área. O apostolado era de contraste, de idade, de pensamento, de condição social. 2 tinham empresa de barco, de pesca, outros não. E Jesus no meio, para trocar ideias com ele. Mas na ressurreição, eles souberam, cedo pelo anjo, que ele não está mais aqui. É como se ele está na área, mas eu não vi mais ele. Eu vi aqui quando ele abriu o túmulo e foi embora. Pedro, que é o mais Pedro da história, e o João, que é o mais João da história, pessoas fora de série, que saíram numa carreira desabalada, diz o texto, até chegar no túmulo e lá chegaram e encontraram uns paninhos dobrados, que fazia parte da composição da pessoa que morria. E aí eles ficaram loucos, que eles podiam ver agora e ninguém da turma toda, mais de 100, ninguém estava vendo. Mas aí que está a beleza. Vocês estão aqui para, de agora em diante, anunciar todas as coisas do Evangelho. O que viram, o milagre, a consolação, falar com Nicodemos, falar com a mulher samaritana, curar o cego e todo mundo ficar brigando dele. Agora é a tarefa de quem viu. E vocês não podem dizer, a gente não viu, não. Vocês viram e vão falar. João cativou para ele. É tão interessante que eu gosto de ver que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles se completam, ele tem história que o outro não teve, cada um teve uma maneira de narrar. É muito interessante isso. Quando chega no livro de Atos, existe uma descrição histórica, que é o único livro histórico do Novo Testamento, escrito por Lucas, que era um médico, e ele escreve como a igreja foi andando, foi se deslocando no céu da Palestina. Aí, quando chega em Romanos, você tem uma quase descrição, que não é descricionário, mas há uma narrativa da passagem de Jesus feita por Paulo, onde ele também diz, eu vi, vou contar, sendo que ele aplica a igreja que está mandando a carta, a explicação dos termos, as colocações teológicas. Ali era um homem que fazia distinção entre o que era filosofia e o que era teologia, e era futuro líder da igreja. Tanto que nas 13 cartas que vem depois dessa, 12, ele vai falar ao pastor daquela igreja, ele vai dar conselho, e aí é fenomenal. Há uma referência bíblica, que eu era ter lido a semana passada, mas não deu, está em João 5, que já estamos agora passado 4, ainda vamos falar alguma coisa, quem sabe no 4, mas estamos debruçados em 5, 6, 7. Uma pinçada, uma coisa aqui, outra ali. E o texto que eu queria dizer para vocês antes de ir embora semana passada era esse. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, aí define a teologia do Pai e do Filho. Pois bem, ele olhava para aqui e dizia o seguinte, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida eterna. Qualquer pessoa. A comprovação da salvação é algo fenomenal em todos os textos bíblicos, sobretudo no Novo Testamento, sobretudo com Paulo, com os apóstolos. E que nós hoje temos grande dificuldade. Nós todos temos dificuldade de algumas religiões mais ainda, porque não expõem as pessoas ao texto bíblico, mas aquelas mais tradicionais que expõem o texto bíblico, que fala com certeza, Jesus morreu para me salvar, estou salvo. Na verdade, eles guardam um certo pé atrás. E se eu não tiver salvo? E se o diabo resolveu se atravessar e dizer assim, não, eu sei desse camarada aí, como Jó. Eu sei a belezinha que esse homem aí. É preciso crer em Jesus, de que ele estará aqui ou lá onde for, para nos defender, mas este é filho do meu Pai. Deixa ele aqui comigo. Ele olhou para a minha cruz e disse, eu creio em ti. Ele está salvo e ninguém vai tirar. É em João que a gente vai ver que há um texto clássico que Jesus diz, dou-lhes a vida eterna, João 10, o pastor. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Aconselho que você procure essa leitura, que é maravilhosa. E isso que nós dissemos até agora aqui é para você responder o que é o Evangelho. Você vai dizer, eu li e descobri que está escrito.
Não tem uma outra história. A grande dificuldade do Evangelho no primeiro ano, lá em Jerusalém, é que eles estavam abstraindo coisas filosóficas que eram natural, mas estavam se apegando a isso sem ter resposta chamada bíblica. Então, essa expressão é que vem calhar da boca do Pai direto. Ele diz, faça, e fez. E eu agi em nome de meu Pai. Tem mais coisa para a gente ver. O tempo não dá, mas olha, não se esqueça de ler os capítulos de João que estão à frente. Grande abraço. Tem sido uma experiência fascinante para mim. Andava meio parado aos sábados, mas alguém me descobriu e Deus disse, mexe com ele, manda ele falar. Pregador é para falar do Evangelho. Primeira lição que eu estudei com essa reflexão nova que eu estou fazendo. O Evangelho é para ser pregado. Se você sabe pouco, se é um pastor, se estava no seminário, quando você disser que o pecador perdido está perdido, que o pecador salvo está salvo, que Jesus vai voltar a nos buscar com coragem, com verdade, o céu vai estremecer. E pessoas virão a Jesus por meio de você. Eu fico orando e esperando vocês próxima semana.